Nas vastidões azuis que se estendem além do horizonte, onde o céu se funde com o mar, em uma linha indistinta de promessas e segredos, reside o oceano. Esse colosso primordial, guardião de enigmas que o tempo não ousou desvendar. Imagine-se à beira de um abismo sem fim, o ar salgado roçando sua pele como um sussurro ancestral, enquanto o sol poente tinge as ondas de um vermelho sangrento, como se o mar sangrasse seus próprios mistérios para o céu. Aqui, na superfície agitada, o mundo conhecido pulsa com vida, gaivotas cortam o ar em voos erráticos, e o vento carrega ecos de risos distantes de marinheiros que desafiam as correntes. Mas desça os olhos apenas um pouco e perceba o véu que separa o visível do invisível. O oceano não é mero espelho da terra. É um cosmos submerso, um reino oculto onde a luz se curva e morre, e o silêncio se torna uma presença opressiva, mais viva que qualquer grito. Pense no oceano como a fronteira final da terra, um labirinto de águas que engole navios e almas com a indiferença de um Deus esquecido. Seus domínios se desdobram em camadas, como páginas de um tomo antigo e amaldiçoado, cada uma mais profunda e sombria que a anterior. Na zona eufótica, onde a luz solar dança como fantasmas dourados, algas e peixes iridescentes tecem uma tapeçaria de beleza efêmera. Mas à medida que afundamos, o azul se adensa em índigo, e a luz fraqueja, cedendo espaço a um crepúsculo eterno. É aqui, nas profundezas mesoplágicas, que o mar revela sua dualidade. Um jardim de bioluminescência, onde criaturas etéreas piscam como estrelas caídas, atraindo presas com promessas de luz em meio à escuridão. No entanto, essa beleza é uma armadilha, um véu fino sobre o caos subjacente, onde mandíbulas ocultas se entreabrem no breu. E o silêncio é rompido apenas pelo estalo sutil de ossos se partindo. Mais abaixo, nas abissais, o oceano se transforma em um vazio primordial, um reino onde a pressão esmaga o aço como se fosse papel, e o tempo parece se dissolver em eternidade. Aqui, as correntes frias serpenteiam como veias de um coração colossal, carregando sedimentos de eras geológicas. Ossos de baleias extintas, destroços de civilizações afundadas, e talvez sussurram às sombras algo mais antigo ainda. O mar personifica o esquecimento. Ele não destrói, ele absorve, engole e devolve apenas ecos distorcidos. Imagine o som de um sonar ecoando nessas profundezas, um pulso mecânico que rebate contra paredes invisíveis, revelando montanhas submersas maiores que os Alpes, vales que rivalizam com o Grand Canyon. Mas há pausas nessas leituras, lacunas onde o sinal se perde, como se o oceano respirasse e desviasse o olhar. É nesse contexto de maravilha e ameaça que emerge a Zona 12A, um setor remoto do Atlântico Sul, demarcado em mapas náuticos com linhas hesitantes e anotações em letra miúda. Não é um lugar de lendas fabulosas como o Triângulo das Bermudas, mas algo mais sutil, mais insidioso. Uma extensão de coordenadas onde a ciência tropeça e o instinto primal desperta. Relatos esparsos, coletados de diários de bordo amarelados e transmissões de rádio entrecortadas, falam de desaparecimentos que desafiam a lógica. Navios mercantes, cargueiros robustos com tripulações experientes, cruzam essa zona em rotas rotineiras e, de repente, evaporam. Nenhum Mayday estridente, nenhum destroço flutuante para contar a história, apenas um silêncio que se alastra como tinta no papel. Sinais de rádio, pulsos de GPS, ecos de sonar, todos se dissolvem no nada, como se o mar os tivesse engolido inteiros, sem deixar rastro. Desça conosco, agora, nessa jornada gradual para o coração dessa anomalia. A superfície da Zona 12A parece inofensiva, ondas suaves sob um céu nublado, talvez um cardume de atuns cortando a água com graça predatória. Mas submersos, os sensores captam irregularidades.
variações na salinidade que não se explicam por correntes conhecidas, bolsões de gás metano borbulhando do sedimento como suspiros de um gigante adormecido. Cientistas, em submersíveis reluzentes de titânio, mergulham nessas águas, seus faróis cortando o azul como lâminas. Eles registram vida abundante, lulas gigantes com olhos do tamanho de pratos, que observam as intrusões humanas com uma inteligência que beira o enigma, peixes abissais de mandíbulas protuberantes adaptados a uma existência de fome eterna. No entanto, à medida que o batímetro marca 1000 metros, 2000, a transmissão começa a falhar. Estática crepita nos alto-falantes e os monitores piscam com dados corrompidos. É como se algo interferisse, uma força invisível que distorce as ondas eletromagnéticas, curvando-as para o vazio. E nesse vazio, a tensão se instala, silenciosa e inexorável. O oceano observa, não com olhos, mas com uma presença que permeia cada gota d'água, cada corrente sutil. Criaturas desconhecidas, talvez, ou fenômenos geológicos que desafiam as leis da física. Fendas tectônicas que exalam energias primordiais, ou bolsões de escuridão absoluta onde a luz não penetra. A beleza aqui é mortal. Recifes de corais negros, florescentes com venenos que paralisam em segundos, abismos que prometem tesouros geológicos, mas cobram o preço em vidas. O contraste é palpável. A vida que brota da morte, o silêncio que precede o caos. Um bioluminescente explode em luz, revelando por um instante um vulto alongado, serpenteante que se afasta nas sombras. Algo se move, algo não deveria estar ali. A presença humana paira como uma sombra distante nessa tapeçaria. Ruídos de sondas ecoam, perturbando o equilíbrio ancestral. Plásticos flutuantes se acumulam nas bordas da zona. Testemunhas mudas de nossa arrogância. Expedições passadas deixaram marcas. Um submarino perdido em 1972, cujos restos foram avistados em 2015, intocados, como se o tempo tivesse parado. Desaparecimentos de pescadores, de iates de lazer, não em números alarmantes, mas consistentes. Um padrão que os algoritmos navais notam, mas que os governos atribuem a falhas técnicas. Não há pânico, apenas uma reflexão perturbadora. E se o oceano, em sua paciência infinita, estivesse respondendo? Não com fúria, mas com indiferença, reafirmando seu domínio sobre o frágil intruso de terra firme. Enquanto descemos mais, o fascínio pelo desconhecido se entrelaça com o medo primordial. A Zona 12A não é mero acidente geográfico. É um lembrete de que o mar guarda verdades que não estamos prontos para conhecer. Algo espera, nas profundezas além do alcance da luz. Nas profundezas que se estendem além dos 2000 metros, onde a luz da superfície se dissolve em um eco fantasmagórico, o submersível desce como uma semente lançada ao ventre da terra, cortando camadas de água que se tornam mais densas, mais frias, como o sopro de um túmulo ancestral. Aqui na zona batipelágica, o oceano se revela em sua essência mais pura, um vazio que não é ausência, mas uma presença opressiva, um tecido de pressão que comprime o ar nos pulmões e o pensamento na mente. As paredes do veículo rangem sutilmente, um lamento metálico ecoando no confinamento claustrofóbico, enquanto os faróis varrem o breu, revelando um mundo de silhuetas indistintas, montanhas de basalto erguidas como sentinelas petrificadas, vales escavados por correntes invisíveis, que carregam os sussurros de continentes há muito subjugados. Imagine o mar como um cosmos submerso, onde estrelas não brilham no céu, mas piscam nas profundezas, bioluminescentes efêmeras que tecem teias de luz para atrair ou repelir. Criaturas emergem das sombras, o peixe-lanterna, com sua lanterna interna projetando feixes que dançam como almas perdidas, caçando em um silêncio que devora o som.
Lulas vampiro, veladas em mantos de tinta negra, deslizam com graça predatória, seus tentáculos se estendendo como dedos de um deus esquecido, testando as águas por intrusos. Essa beleza é um véu tênue sobre a ameaça. Cada brilho é uma isca, cada movimento uma emboscada. O oceano pulsa com vida adaptada ao impossível, organismos que metabolizam enxofre em vez de oxigênio, que sobrevivem em temperaturas que congelariam o sangue, que evoluíram em um reino onde a morte é o único ciclo constante. Mas à medida que o batímetro avança para os 4.000 metros, o fascínio se curva ao desconforto. Os sensores captam flutuações, vibrações sutis que não correspondem a terremotos ou correntes termais, como se o sedimento respirasse, inchando e contraindo em ritmos irregulares. É nessas camadas abissais que a Zona 12A se aprofunda em seu mistério central, uma anomalia que se alastra como uma mancha de tinta invisível, engolindo não apenas navios, mas os próprios ecos de sua existência. Relatos fragmentados, extraídos de black boxes recuperadas de naufrágios distantes, descrevem o momento da dissolução. Capitães experientes, ancorados em calmarias inexplicáveis, relatam uma névoa subaquática que se eleva das profundezas, não como vapor, mas como uma distorção no tecido da água. Uma curvatura que refrata o sonar e engole sinais de rádio em um vórtice de estática. Não há monstros de tentáculos gigantescos. Não há abismos que sugam como vórtices. O perigo é mais sutil, mais insidioso, uma força que interfere nas frequências, curvando ondas eletromagnéticas como se o mar possuísse uma vontade própria, um campo magnético anômalo que desvia bússolas e apaga transmissões. Algo se move nas bordas dessa zona. Um vulto alongado captado em frames borrados de câmeras submersas, serpenteando entre os sedimentos como uma veia viva no corpo do planeta. Não é criatura conhecida, nem fenômeno catalogado. É uma presença que observa, que espera, que talvez responda à intrusão com uma paciência gélida. O contraste entre beleza e ameaça se intensifica aqui, onde a vida brota da esterilidade como um milagre profano. Corais abissais, negros como obsidiana, florescem em jardins venenosos, suas estruturas frágeis, escondendo toxinas que dissolvem tecidos em minutos. Um lembrete de que a adaptação é tanto criação quanto maldição. Luzes bioluminescentes explodem em sinfonias efêmeras, iluminando cardumes de peixes abissais cujos corpos translúcidos revelam esqueletos que brilham como relíquias amaldiçoadas, mas no instante seguinte o breu retorna, carregando o caos de mandíbulas que se fecham no silêncio. O oceano é silêncio e fúria entranhados, calmarias que precedem colapsos de pressão, onde o ar se rareia e o coração acelera em pânico primordial. Vida e destruição dançam em harmonia mortal. Um ecossistema onde o predador se torna presa em um ciclo eterno e a beleza de uma medusa flutuante esconde o ferrão que paralisa para sempre. A sombra humana se alonga nessas profundezas, não como invasor barulhento, mas como eco perturbador de nossa fragilidade. Expedições científicas, lançadas de estações orbitais ou plataformas flutuantes, enviam drones que retornam com dados incompletos, seus circuitos corroídos por sais anômalos que não figuram em nenhum manual. Poluição se infiltra devagar. Microplásticos que se assentam como neve tóxica, alterando correntes e envenenando cadeias alimentares. Um legado silencioso de nossa ganância que o mar absorve sem protesto, mas talvez retribua em formas que não compreendemos. Desaparecimentos de mergulhadores, de submarinos de pesquisa, não catastróficos, mas persistentes, como o caso do ROV Abismo Profundo, perdido em 2008, cujas últimas imagens mostraram uma fenda se abrindo no leito marinho, exalando bolhas que distorceram a lente antes do corte abrupto.
Pescadores relatam em portos distantes vislumbres de luzes submersas na zona 12A, não de bioluminescência natural, mas de algo mecânico, talvez destroços de navios engolidos que ainda transmitem ecos fantasmas. Não é acusação, mas uma reflexão sombria. Nossa curiosidade cava feridas no tecido do desconhecido e o oceano, em sua indiferença colossal, pode estar tecendo uma resposta que transcende nossa compreensão. Enquanto o submersível atinge os 6.000 metros, o breu se torna absoluto, um lugar onde os faróis lutam para penetrar mais que alguns metros, revelando apenas fragmentos. Um osso colossal, talvez de uma baleia pré-histórica, ou o contorno retorcido de um casco enferrujado, congelado no tempo. A tensão silenciosa se avoluma, um fascínio pelo abismo que beira o terror. Algo não deveria estar ali, uma pulsação nos sensores, um ruído baixo que não é corrente nem biologia, mas um zumbido primordial, como o coração de um mundo adormecido despertando. O oceano guarda seus segredos com garras invisíveis, e nessa zona os navios somem não por acidente, mas por uma lei não escrita, um equilíbrio que repele o intruso. Desça mais e sinta o peso. O desconhecido não é vazio, é pleno de promessas sombrias, de verdades que o ecoam de volta, como um aviso sussurrado nas correntes frias. Nas camadas adais, além dos 6.000 metros, onde o oceano se converte em um abismo sem nome, o submersível penetra o coração da zona 12A como uma agulha em veias de escuridão primordial. O casco vibrando com a pressão que esmaga mundos inteiros em um sussurro inexorável. Aqui, o mar não é mais água, mas uma substância viva, densa como o sangue de titãs adormecidos, onde cada metro descendente arranca o último resquício de luz, deixando apenas o brilho artificial dos faróis para delinear um reino de sombras eternas. O batímetro marca 7.000, 8.000 metros, e o mundo exterior se dissolve em memória distante. O silêncio reina absoluto, pontuado apenas pelo zumbido baixo dos motores e pelo estalo ocasional do metal se curvando, como ossos se adaptando ao inevitável. Imagine esse vazio como o ventre de um Deus indiferente, um cosmos submerso onde as leis da superfície se desfazem e o tempo se estica em eternidades gélidas, carregando ecos de eras que o homem jamais tocou. As paredes do abismo se erguem como catedrais submersas, fendas tectônicas que se abrem em cânions negros, maiores que qualquer ferida na crosta terrestre, exalando vapores sulfurosos que dançam como fantasmas em névoa invisível. Sensores captam anomalias sutis, variações térmicas que desafiam os modelos oceanográficos, bolsões de calor residual brotando do leito como respirações de um núcleo planetário agitado, sugerindo fontes hidrotermais que não se encaixam em mapas geológicos conhecidos. Criaturas emergem desse caos estéril, adaptadas a um inferno de pressão e trevas. Vermes tubulares que se entrelaçam em colônias luminescentes, tecendo redes de vida a partir do veneno da terra. Anfípodes gigantes, blindados como relíquias de armaduras pré-históricas, rastejando sobre sedimentos que acumulam milênios de poeira cósmica. Essa beleza é profana, um florescimento no vazio. Isópodes abissais que devoram carcaças com mandíbulas que rangem no breu, transformando morte em sustento, enquanto medusas translúcidas flutuam como véus de noivas espectrais, seus tentáculos traçando padrões hipnóticos que escondem ferrões capazes de dissolver carne em segundos. O oceano personifica o equilíbrio precário, vida que irrompe da destruição, luz que nasce da ausência, mas sempre à beira do colapso, onde uma corrente sutil pode arrastar o intruso para o esquecimento. No cerne dessa zona, o mistério da 12A se aprofunda em uma ameaça velada. Uma presença que não ruge, mas permeia como um pulso subterrâneo que distorce a realidade ao seu redor. Não são monstros de lendas,
mas algo mais primordial: campos magnéticos anômalos que se entrelaçam com as correntes, criando vórtices eletromagnéticos que engolem sinais como se o mar os devorasse vivo. Transmissões de submersíveis anteriores, recuperadas em fragmentos de dados, descrevem o fenômeno. Um zumbido baixo, inaudível para o ouvido humano, mas captado em frequências infrassônicas, que reverbera através da água como o batimento de um coração colossal, interferindo em GPS e sonares até que os instrumentos falhem em uníssono. Algo se move nessas profundezas, captado em gravações borradas. Silhuetas alongadas que não correspondem a nenhuma espécie catalogada, serpenteando entre as fendas com uma fluidez que sugere não carne, mas uma extensão do próprio oceano. Talvez bioestruturas simbióticas ou anomalias geológicas que exalam formas de vida quimicamente impossíveis, observando os faróis humanos com a paciência de eras. O espectador sente o peso disso. Não um ataque, mas uma vigilância silenciosa, como se o abismo piscasse de volta, questionando a ousadia de quem desce sem convite. Algo não deveria estar ali, e, no entanto, persiste, tecendo uma teia invisível que atrai navios para calmarias fatais, onde o silêncio se fecha como uma mandíbula. O contraste entre fascínio e mortalidade se agudiza nesse reino oculto, onde a beleza ilude o perigo como um canto de sereia submerso. Recifes de corais abissais, esculpidos pela pressão em formas góticas e intrincadas, abrigam ecossistemas que brilham com quimiluminescência, revelando um caleidoscópio de cores fantasmagóricas no breu, azuis profundos que se fundem ao negro, vermelhos que evocam sangue antigo, mas tóquios, e o veneno flui, paralisando nervos em uma agonia lenta, um lembrete de que a adaptação é uma lâmina de 2 gumes, silêncio e caos entrelaçados, calmarias onde o ar parece suspenso, interrompidas por erupções súbitas de gás metano que borbulham do sedimento, criando bolhas que distorcem a visão e engolem equipamentos em instantes. Vida pulsa em harmonia com a ruína. Peixes de olhos telescópicos que perfuram a escuridão para caçar, apenas para serem devorados por predadores maiores, cujos corpos regeneram de feridas que matariam na superfície. O oceano é um espelho quebrado, fragmentos de maravilha refletindo abismos de terror, onde cada descoberta carrega o preço de uma ilusão desfeita. A presença humana ecoa como uma ferida aberta nessa vastidão, não com alarde, mas com uma insistência perturbadora que perturba o equilíbrio ancestral. Expedições corporativas, atraídas por rumores de minerais raros nos sedimentos, enviam sondas que retornam mutiladas, seus cabos cortados por forças desconhecidas, deixando para trás uma trilha de plásticos e metais que se assentam como cicatrizes no leito marinho. Ruídos de perfurações distantes, ecos de dinamite em buscas por óleo, reverberam através das camadas, alterando padrões de migração e despertando respostas sutis, cardumes que se dispersam em pânico ou vibrações que coincidem com os zumbidos anômalos da zona. Desaparecimentos se acumulam em arquivos confidenciais. O cargueiro Atlântico Perdido, em 1995, cujos últimos sinais indicaram uma calmaria inexplicável antes do vazio. Mergulhadores de uma expedição em 2019, cujos trajes foram encontrados flutuando vazios, intactos, como cascas abandonadas. Não é revolta, mas uma meditação sombria sobre nossa fragilidade. Nós, que traçamos mapas sobre o desconhecido, ignoramos os sussurros de alerta, cavando mais fundo em nome do progresso, enquanto o oceano absorve nossas marcas com uma indiferença que beira o julgamento. Poluição química se infiltra, microplásticos que se incorporam às correntes, envenenando o ciclo vital de forma invisível, um legado que o mar retém,
talvez para devolvê-lo em formas que desafiam nossa ciência. À medida que o submersível paira nos 9.000 metros, o fascínio pelo desconhecido se transforma em uma tensão palpável, um véu que separa o observador do observado. Os faróis captam um último vislumbre, uma fenda se abrindo lentamente, exalando uma névoa que refrata a luz em arcos iridescentes. E no centro, um movimento, não uma criatura, mas uma ondulação que sugere consciência, um pulso que ecoa de volta nos sensores como um convite sombrio. A Zona 12A não revela seus segredos. Ela os guarda, com garras de silêncio que se fecham ao redor dos curiosos. Desça mais e sinta o abismo te envolver, um lembrete de que o oceano não é conquistado, mas tolerado. E suas verdades profundas podem engolir mais que navios. Elas podem redefinir o que significa estar vivo. Nas camadas terminais do abismo, onde os 10.000 metros se desdobram como o limiar de um sonho proibido, o submersível flutua no epicentro da Zona 12A, um ponto de convergência onde o oceano se condensa em essência pura, um elixir de trevas que engole não apenas a luz, mas a própria noção de fronteira. Aqui, o mar transcende sua forma aquosa, tornando-se um organismo colossal, pulsando com ritmos que ecoam os batimentos do planeta em agonia silenciosa, enquanto a pressão se acumula como o peso de milênios não contados, curvando o aço em sussurros de rendição. Os faróis, agora débeis como velas em vendaval, varrem um vazio que não reflete, mas absorve, revelando contornos fragmentados, planícies sedimentares estendidas como lençóis fúnebres, salpicadas de relíquias fósseis que sussurram de extinções há muito esquecidas. O silêncio é absoluto, um manto que sufoca o zumbido dos instrumentos, deixando apenas o eco interno do coração humano, acelerado em solidão primordial. Pense nesse reino Adal como o núcleo oculto da Terra, um cosmos submerso onde as estrelas são substituídas por faíscas químicas que brotam de fissuras vulcânicas, iluminando por instantes um mundo de formas impossíveis. Criaturas emergem desse inferno estéril com uma tenacidade que beira o milagre sombrio. Poliquetos gigantes, serpenteando em túneis autoescavados, suas mandíbulas triturando rochas em busca de nutrientes tóxicos. Holotúrias abissais, esferas viscosas que se contraem como pulmões vivos, filtrando o veneno das águas em sustento precário. Essa beleza é uma ilusão cruel, tecida de adaptações que desafiam a vida tal como a conhecemos. Organismos que fotossintetizam escuridão, que regeneram de fragmentos esmagados, florescendo em jardins de enxofre onde a morte nutre o renascimento. Mas o véu se rasga facilmente. Um tentáculo se estende da sombra, um ferrão invisível que paralisa o intruso em agonia lenta, transformando a maravilha em armadilha inescapável. O oceano pulsa com dualidade eterna. Criação nascida da ruína, luz efêmera no breu, onde cada descoberta carrega o estigma da destruição iminente. No coração dessa anomalia, o mistério da Zona 12A se cristaliza em uma ameaça que não se manifesta com fúria, mas com uma sutileza que corrói a sanidade. Não é uma criatura de lendas, com presas e escamas, mas uma força intrínseca, um vórtice quântico entrelaçado às correntes tectônicas, onde campos magnéticos se distorcem em padrões caóticos, engolindo sinais como se o mar os reinterpretasse em seu próprio idioma esquecido. Gravações resgatadas de black boxes afundadas captam o instante da dissolução. Um zumbido infrassônico que sobe das fendas, reverberando através da água como o rugido de um deus adormecido, interferindo em ondas de rádio e pulsos de GPS, até que o mundo se reduza à estática pura. Algo observa das bordas do abismo,
silhuetas fluidas, captadas em frames tremidos de câmeras de profundidade, movendo-se com a graça de correntes vivas, não como predadores, mas como extensões do próprio oceano, talvez simbióticas com o sedimento, exalando bioeletricidade que curva a realidade ao seu redor. Elas não atacam, elas atraem, criando calmarias ilusórias onde navios derivam, seus sistemas nervosos eletrônicos se dissolvendo em um êxtase de silêncio. O espectador sente o arrepio. Algo não deveria estar ali, e, no entanto, vigia, com olhos que não veem, mas percebem a pulsação da curiosidade humana como uma provocação sutil. O contraste se aprofunda nesse vórtice de paradoxos, onde a beleza do abismo se entrelaça com a mortalidade como fios de uma tapeçaria amaldiçoada. Chimeneias hidrotermais erguem-se como catedrais em chamas frias, jorrando plumas de minerais que cristalizam em estruturas etéreas, abrigando ecossistemas que brilham com luminescência química, tons de azul sulfúrico que evocam auroras submersas, vermelhos que sangram do núcleo terrestre. Vida explode nesses oásis tóxicos, bactérias extremófilas que tecem colônias pulsantes, peixes remotos cujos corpos translúcidos revelam órgãos que batem como relógios de carne, uma sinfonia de adaptação que hipnotiza o olhar. Mas o encanto é efêmero. O calor escaldante das fontes queima circuitos e tecidos, enquanto toxinas se difundem em névoas invisíveis, corroendo o que tocam em uma decomposição lenta. Silêncio e caos se fundem. Vastidões imóveis interrompidas por colapsos tectônicos que liberam gás em explosões mudas, bolhas que distorcem o espaço e arrastam equipamentos para o vazio. Vida e aniquilação dançam em equilíbrio precário. Um predador abissal devora sua presa em um instante de bioluminescência, apenas para ser dissolvido por ácidos ambientais, um ciclo onde a beleza é o prelúdio da extinção e o fascínio, o véu sobre o abismo. A sombra humana se projeta aqui como um sussurro frágil, uma intrusão que o oceano tolera com desdém ancestral, absorvendo nossas marcas em sua indiferença colossal. Plataformas de extração, distantes mas insistentes, enviam ecos de perfurações que reverberam pelas camadas, alterando fluxos geotérmicos e despertando vibrações que coincidem com os zumbidos da zona. Um ruído mecânico que perturba o silêncio, convidando respostas não intencionais. Poluição se acumula nos sedimentos. Resíduos radioativos de testes nucleares passados, microplásticos que se fundem ao leito como veias artificiais, envenenando cadeias tróficas de forma insidiosa, um legado de ubres que o mar retém sem julgamento, mas talvez multiplique em anomalias que desafiam nossa lógica. Desaparecimentos persistem em padrões sutis. O submarino de pesquisa Eco Profundo, em 2022, cujos últimos dados mostraram uma distorção magnética engolindo o sinal, deixando apenas um eco fantasma em estações costeiras. Frotas de pesca que cruzam a zona e retornam incompletas, com relatos de calmarias onde o tempo se perde. Não há clamor por justiça, apenas uma reflexão gélida sobre nossa presunção. Nós, que sondamos o desconhecido com máquinas frágeis, ignoramos os limites, tecendo nossa própria teia de desaparecimentos, enquanto o oceano, em sua paciência infinita, responde com o vazio que nos define. Enquanto o submersível ascende devagar, deixando para trás o coração da 12A, o fascínio pelo desconhecido se cristaliza em alerta inquietante, um véu que não se levanta, mas se adensa. Os sensores captam um último pulso, uma ondulação que se propaga como um adeus ou um aviso, ecoando nas profundezas onde navios somem não por acaso, mas por uma lei primordial que repele o intruso. O oceano não revela, ele guarda,
com garras de silêncio que se entrelaçam ao redor das verdades que não estamos prontos para enfrentar. E se nas sombras, além do alcance, algo desperta, redefinindo não apenas os mares, mas o tecido da existência? A Zona 12A permanece, um enigma engolido pelo breu, sussurrando que alguns abismos engolem mais que almas. Eles devoram a ilusão de controle.